fé que move montanhas. É muito provável que essa expressão, que acabou se tornando um ditado popular, tenha surgido da experiência dos discípulos com Jesus. Já imaginou isso? Se eles tivessem fé, ainda que do tamanho do grão de mostarda, eles poderiam fazer o impossível. E você, tem desenvolvido esse tipo de fé? Como nós vamos ver na lição dessa semana, o que realmente importa não é o tamanho da fé, mas o que envolve a atitude de confiar. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou a Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Os nossos abraços dessa semana vão para as seguintes bases. Base Cosmo Team, da Igreja da Cidade Alta de Cosmópolis, São Paulo. A base do professor Alan, com quem nós nos encontramos no último domingo. Para a base Geração Adoli, da Igreja de Alto Marom, em Vitória da Conquista, Bahia. Para a base JDP Team, da Igreja de Jardim da Prata, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que na última vez que nós mencionamos ela, nós erramos a cidade. Para a base Yeshua, da cidade de São Luís, no Maranhão. Para a base Atos, da Igreja Central de Guaíba, Rio Grande do Sul. E para a base Adole Brooklyn, da Igreja do Brooklyn, em São Paulo. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita enquanto nós estamos falando isso aqui e o vídeo não começou e clica naquele botão vermelho escrito inscrever-se e participe do canal junto com a gente. E não esqueça de falar para os seus amigos, né? Que tem um canal aí que está estudando a lição dos adolescentes. Vai ser muito bom ter você com a gente e mais os seus amigos. E você que já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho, receber as notificações, deixar seus comentários, curtir e compartilhar. E agora, vamos para o vídeo. A lição dessa semana começa falando sobre um fracasso dos discípulos, envolvendo não apenas fé, mas também outros sentimentos e atitudes. Mas antes, vamos contextualizar. A essa altura da nossa jornada, acompanhando aí Jesus e os discípulos, muita coisa já tinha acontecido. Eles já tinham voltado para Decápolis, se lembra? Aquela região onde o endemoniado tinha sido curado e se tornou uma importante testemunha ali? Jesus também já havia realizado muitos milagres, incluindo uma segunda multiplicação de pães e peixes. Só que desta vez tinha sido com 7 pães e 2 peixes. E aquele milagre foi suficiente para alimentar mais de 4.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Depois disso, Jesus teve a experiência com a mulher Ciro-Fenícia, que nós vimos na lição da semana passada. Agora ele estava novamente na Galileia, o lugar onde ele tinha realizado a maioria dos seus atos de misericórdia, mas também o lugar onde ele havia sido recebido com desprezo e incredulidade. Era impressionante como os fariseus e saduceus, que eram os principais grupos religiosos ali da época e que eram inimigos ferrenhos, tinham tanta facilidade para se unir quando a questão envolvia Jesus. Eles sempre estavam atrás de Jesus, exigindo que ele fizesse algum milagre ou enviasse algum sinal do céu para provar quem ele era. Sinceramente, eles testavam ao máximo a paciência de Jesus. E isso cansava até mesmo Jesus. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz: para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária, mas para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Então, essa era a realidade daqueles dois grupos ali. Para aqueles que desejavam crer, todo milagre que Jesus realizava era um sinal de sua divindade. Mas para os líderes religiosos, cada sinal que ele fazia, cada um dos seus atos de misericórdia, era uma ofensa. Jesus percebeu que não adiantava gastar tempo e energia com eles. Afinal, eles não acreditariam mesmo, nem mesmo que os profetas, que Moisés ressuscitassem e contassem ali para eles a verdade. Por isso, ele preferiu se afastar e evitar a hipocrisia e as constantes distorções das Escrituras. Ao se afastar e ficar a sós com os discípulos, Jesus queria alertá-los sobre o sofrimento que viria. Em breve, ele os deixaria e eles precisariam ser fortes. Talvez eles até estivessem se perguntando, o que, Senhor? O que é isso que o Senhor quer dizer? Dor, tristeza, perseguição, morte?
Não é isso que a gente quer agora. Veja só qual era a expectativa dos discípulos. Os discípulos ainda esperavam que Jesus reinasse como um príncipe terrestre. Acreditavam que ele não permaneceria desconhecido e que em breve estabeleceria o seu reino. Eles nunca haviam dado importância ao pensamento de que Cristo seria rejeitado por sua própria nação, condenado como um enganador e crucificado como um criminoso. Jesus entendeu que havia chegado a hora dele puxar o véu que escondia o futuro. Ele então falou claramente sobre a sua morte e sua ressurreição no terceiro dia. Os discípulos escutaram tudo isso e ficaram mudos. Na cabeça deles, aquilo não era possível. Pedro até disse que ele faria de tudo para aquilo não acontecer. Os discípulos amavam tanto Jesus que não deixariam algo ruim desse tipo acontecer com ele. Pobre Pedro. Foi nessa circunstância que eles se dirigiram para a região de Cesareia de Filipe. Quem sabe ali Jesus correria menos risco. Foi uma viagem sombria, triste, e depois de passarem o dia ali ensinando, Jesus chamou então 3 de seus discípulos para subirem com ele até a encosta de uma montanha. Os discípulos eram Pedro, Tiago e João. Esse era um costume bem comum de Jesus. Ele gostava de ir em meio à natureza para orar. Ali, esses 3 discípulos tiveram a experiência mais incrível da vida deles, enquanto Jesus estava orando para que eles testemunhassem uma cena que pudesse os confortar quando chegasse a hora difícil. O céu se abriu e uma luz iluminou toda a montanha. Jesus se apresentou em sua divina majestade. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Os discípulos adormecidos acordaram e viram não apenas Jesus, mas também Moisés e Elias, um representando aqueles que serão ressuscitados e o outro representando aqueles que não vão passar pela experiência da morte. Ah, que cena! Mais uma vez ouviu-se a voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no." Não é para menos que Pedro sugeriu que eles ficassem morando ali para sempre. Ah, Pedro! E tudo isso que a gente falou foi para entender por que Jesus ficou tão triste quando ele desceu a montanha com os 3 discípulos. Ele viu a situação deprimente que estava lá embaixo. A multidão estava alvoroçada. Os discípulos humilhados, pois eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino que o pai tinha levado até eles. O pai estava sem esperança já. O menino estava em crise e os líderes religiosos estavam zombando da situação. Não havia fé. Depressa, Jesus assumiu o controle da situação. Primeiro, ele expulsou quem realmente estava causando toda aquela confusão e depois colocou os pingos nos is. Você sabe qual foi o problema? A resposta está aqui. A descrença deles, a qual impedia que tivesse uma simpatia mais profunda para com Cristo, e o descaso com que consideravam a obra sagrada confiada a eles, é que causaram seu fracasso. Movidos pelo ciúme dos 3 discípulos escolhidos para ir com Jesus para a montanha, eles ficaram remoendo seu desânimo e mágoas pessoais. Nesse estado de escuridão foi que tentaram enfrentar o conflito com Satanás. Sem dúvida, faltou fé. Como Jesus disse para os discípulos, se eles tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eles seriam capazes até mesmo de mover montanhas. Mas havia problema também nos sentimentos que eles permitiram que tomassem conta deles. O recado de Jesus foi claro e faz parte das lições que nós vamos tirar desta história. Vamos conhecer quais são elas? Estamos todos envolvidos em um grande conflito, e as lições dessa história são as mesmas que Jesus deu aos discípulos naquela ocasião. Para vencer um conflito como esse, a fé precisa estar fortalecida com oração fervorosa, jejum e um coração humilde. E jejum aqui não quer dizer apenas o jejum dos alimentos, mas jejum de tudo aquilo
que é uma distração e que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Precisamos nos esvaziar do eu e enchermos do Espírito e do poder de Deus. Fé e total dependência de Deus são a chave para o sucesso. E ainda tem mais uma lição. A Bíblia nos diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sendo assim, apeguem-se à palavra de Deus e a todos os meios eficazes que Ele tem indicado. Dessa maneira, a sua fé será fortalecida. Os obstáculos que Satanás levanta em seu caminho podem parecer tão impossíveis de escalar como as mais altas montanhas. No entanto, eles vão desaparecer quando você exercitar a fé. Nada será impossível para você.